processo eleitoral. Bom, vamos conversar agora sobre um assunto que ontem mobilizou o Brasil. E por conta dessa mobilização é que a gente ouve, pelo menos, a gente pôde acompanhar, pelo menos temporariamente, o governo voltando atrás. Ontem, no final do programa, a gente divulgou aqui aquele decreto que abria a possibilidade da entrega de unidades básicas de saúde, são aqueles pontos mais utilizados pela população mais pobre na busca de atendimento médico, e em plena pandemia as UBSs têm se mostrado muito eficientes e muito importantes no controle da doença. Esse decreto presidencial, ele dava possibilidade que essas unidades básicas de saúde fossem entregues à iniciativa privada. Houve, ao longo do dia, muitas manifestações de especialistas e da oposição no parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Bom, no meio da tarde, o presidente da República informou que revogaria esse decreto diante da pressão que também veio dos próprios apoiadores de Jair Bolsonaro. A gente conversa agora sobre esse decreto e sobre os riscos que o Sistema Único de Saúde pode vir a sofrer caso haja novamente por parte do governo uma iniciativa semelhante, com o ex-ministro da Saúde e hoje deputado federal Alexandre Padilha, que está em Brasília. Bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Efrem. Bom demais poder falar com vocês de novo, poder reencontrá-los, mesmo que à distância. Estou com saudade daí, viu, Efrem? Estou com saudade, já falei para o governador Wellington, quando passar essa pandemia, superar a pandemia, a gente poder se reencontrar, vendo as coisas que estamos tendo aí no Piauí. Num momento muito difícil, né, Cíntia? Você mesmo já disse ontem, todos nós ficamos indignados, profundamente indignados, porque na semana passada o presidente Bolsonaro já tomou uma atitude muito absurda em relação ao debate das vacinas, quando ele chegou a anunciar que não compraria uma vacina dependendo do país de onde viesse, desrespeitando instituições públicas, técnicas do Brasil, como o Instituto Butantan, como a Fundação Oswaldo Cruz e como a Anvisa. E ontem, nesse decreto, ele estava vendendo exatamente as estruturas, os profissionais, os serviços que aplicam a vacina, né, que fazem a vacinação, e como uma das suas principais responsabilidades, garantir as metas de vacinação, que são as unidades básicas de saúde. Felizmente, pela pressão nossa, eu apresentei um projeto de lei para suspender o decreto, pressão de vários movimentos, especialistas, sociedade como um todo. O presidente, no final do dia, recuou e cancelou o decreto que tinha feito. Houve uma mobilização muito intensa, realmente, e aí a gente percebe o quanto a sociedade reconhece, talvez a pandemia tenha servido para isso também, a importância do Sistema Único de Saúde. Eu sei que o senhor é um defensor do SUS, sei que durante a sua gestão no Ministério da Saúde, o senhor também foi responsável pela implantação de um programa muito importante que também se baseia nos princípios do SUS, que era o Programa Mais Médicos. Pergunta ao senhor, com a revogação desse decreto, o senhor acredita que o governo se dá por vencido ou que isso é uma coisa temporária? O que é preciso fazer para garantir que o SUS continue sendo universal, gratuito, enfim, com todos os seus princípios, conforme ele foi criado na nossa Constituição? Tenho certeza que nós não podemos baixar a guarda, temos que ficar atentos, igual os profissionais de saúde, os profissionais da vigilância de saúde estão atentos numa situação da Covid-19, que pode reduzir o número de casos. A gente tem que estar sempre atento para o risco de voltar a crescer. A mesma coisa em relação a essa ação do governo. Realmente ele recuou ontem a partir da pressão que nós fizemos. Agora essa pressão tem que ir para cima do Congresso Nacional para debater questões fundamentais de fortalecimento do SUS nesse momento, Cíntia. Uma questão muito imediata de fortalecimento do SUS é o Brasil assumir uma estratégia mais clara de garantir vacinação para toda a população. Hoje, o mundo inteiro sabe que dificilmente um tipo apenas de vacina da Covid-19 vai dar conta de fazer a estratégia de proteção de vacinação para toda a população, ainda mais num país como o Brasil, que é tão difícil. Porque às vezes uma técnica da vacina que é usada, por exemplo,
para adulto não pode ser usada para adulta gestante, ou não pode ser usado para o idoso, ou algumas vão ter 2 doses, vai ter que escolher um público que é mais fácil você dar essas 2 doses. Por isso que o mundo inteiro tem se preocupado em adquirir 3, 4, 5 tipos de vacinas, e o Brasil tem essa força de 2 instituições públicas, como a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, tem a tradição do nosso Programa Nacional de Imunização. O Brasil não pode aceitar essa guerra da vacina que o Bolsonaro instalou. Então, essa é uma ação imediata de defesa do SUS, de garantia da vacina para todos, de que a vacina seja registrada na instituição do SUS, ou na Fundação Oswaldo Cruz, ou no Instituto Butantan, ou nas outras instituições que têm capacidade disso, a FUNED de Minas Gerais, TECPAR, o consórcio de governadores do Nordeste está se articulando com muita força, inclusive sob a liderança do presidente atual do consórcio, o governador Wellington, para garantir isso, para participar dos projetos de desenvolvimento de vacina. Então, para mim, esse é um passo muito importante de fortalecimento do SUS. E um segundo, que a bola está com o Congresso Nacional agora, porque o presidente Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional a sua proposta de orçamento, e ele retira 35 bilhões de reais da área da saúde no ano que vem. Agora o Congresso precisa botar isso de volta, recuperar esse recurso, com a mobilização da sociedade, como nós fizemos agora para esse decreto. Porque se forem retirados os 35 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde, retira 22% do orçamento, o SUS vai ficar ainda mais fraco, tanto para enfrentar a pandemia, que ela não acaba esse ano, continua a pandemia, quanto para desenvolver e garantir vacina para toda a população, como para atender os vários problemas de saúde que ficaram represados esse ano. Esse ano muita gente teve que adiar a cirurgia, teve que adiar exame. A gente está no Outubro Rosa, Cíntia, nós tivemos 72% a menos de mamografias esse ano do que no ano passado. Então a gente vai ter que recuperar isso. Então, essa defesa do SUS exige da sociedade, do Congresso Nacional, que a gente não permita a redução de R$1 dos recursos atuais do Ministério da Saúde e que a gente acompanhe a estratégia de aquisição de vacinas, desenvolvimento de vacinas no país, para que a gente possa garantir vacinação para todos. Entendi. O Efraim vai já fazer uma pergunta aqui para o senhor, já está preparado, mas eu queria só pegar esse gancho da vacina. As perguntas do Efraim são sempre, historicamente, sempre animadas. Deixa ele se preparar mesmo. É verdade. Eu só queria complementar essa história da vacina, perguntar o seguinte: o que é possível fazer para se garantir que essa vacina seja para todos, que ela seja obrigatória, como se imaginava que ela seria? Quer dizer, na verdade não se imaginava nem que haveria esse debate, essa discussão, porque primeiro a vacina, né? Primeiro as coisas primeiras, depois essa discussão como será. Mas já se cria essa polarização e essa forma de polarizar o país, inclusive com a saúde, além de muito complicado, muito difícil, é também improdutivo num momento como esse, em que se estuda ainda a possibilidade dessa vacina, se trabalha, enfim, todo dia a gente tem um capítulo novo. Queria perguntar o que hoje, né, o que existe hoje de possibilidade para se fazer. Por exemplo, se falou muito que a Anvisa poderia retardar a aprovação, também por uma questão política. A gente já viu ontem a informação de que a Anvisa diz que quer fiscalizar os laboratórios da China, onde a vacina está sendo produzida. Então, a gente vê uma série de impedimentos, tudo isso com um objetivo puramente político, né? Envolvendo o governador Dória e o presidente da República, Bolsonaro. Cíntia, nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir uma nova guerra da vacina no Brasil no século XXI. Nós construímos ao longo de anos instituições sólidas, responsáveis, como a Fundação Oswaldo Cruz, como o Instituto Butantan, as plantas vacinais, né, a parte industrial que pode produzir a vacina nessas 2 instituições, foram construídas quando eu estava, inclusive no Ministério da Saúde, quando nós fizemos o acordo de transferência de tecnologia da vacina da gripe suína, H1N1, para o Instituto Butantan, depois quando nós fizemos o acordo de transferência de tecnologia da vacina do HPV, para o Instituto Butantan, da Fundação Oswaldo Cruz, que se fortaleceu ao longo do desenvolvimento das vacinas para meningite, tem acordos de cooperação de biotecnologia com vários países que permitiu a planta industrial da Fundação Oswaldo Cruz hoje. Então, a gente não pode permitir
que Bolsonaro ou que qualquer outro faça uso político partidário de uma coisa tão importante para salvar vidas e para recuperar a economia. A vacinação vai ser muito importante para salvar vidas e para permitir a recuperação da nossa economia. Então, primeiro, acho que nós temos que estar com um olhar atento sobre a Anvisa. Eu faço parte de uma comissão externa do Congresso Nacional da Covid-19, que é a única que está se reunindo regularmente, presencialmente. Uma das coisas que nós já estabelecemos é acompanhar de perto as iniciativas, as atitudes da Anvisa. A Anvisa, de fato, precisa visitar os laboratórios na China, na Inglaterra, não tem problema isso, pode inclusive utilizar os seus acordos de cooperação que tem, ou seja, ela nem precisa fazer se você tem acordos de cooperação que permitem autorização. Nós vamos ficar de olho no dia que o Butantan, no dia que a Fundação Oswaldo Cruz apresentar os resultados da chamada fase 3, acompanharmos de perto quais serão as medidas de avaliação por parte da Anvisa. O Senado pensa em criar uma comissão externa, isso é muito importante porque o Senado que faz a sabatina dos diretores da Anvisa, para saberem, é importante os diretores da Anvisa saberem que se cometerem qualquer ato que não seja regular, que não seja querer colocar disputa política partidária na frente da avaliação técnica da vacina, eles podem responder por responsabilidade administrativa. Então, o Senado tem esse papel importante dessa comissão externa. Eu encaminhei, junto com outros parlamentares do PT, um pedido para o Tribunal de Contas da União acompanhar todo esse processo. O Tribunal de Contas da União já tomou a decisão que vai acompanhar todo esse processo, porque se a Anvisa ficar tomando qualquer tipo de atitude que está fora do seu protocolo, os diretores e técnicos vão estar cometendo crime de responsabilidade administrativa e poderão ser punidos em relação a isso. Um terceiro desafio é enfrentar esse tema do orçamento, Cíntia. Nós precisamos garantir que o orçamento do Ministério da Saúde para 2021 tenha pelo menos o mesmo recurso desse ano. Porque o argumento do governo é o seguinte: passou a pandemia, a gente pode retirar os recursos, voltar a cumprir o chamado teto de 20 anos de congelamento. A pandemia não acabou, não só não acabou o risco de crescimento de casos, como tem desafios por conta da pandemia, como entre eles garantir vacina para todos, que significa ter orçamento, colocar recursos, investir recursos para isso, que não é só comprar vacina, é comprar seringa, dar combustível para o Estado e para o município para fazer a cobertura vacinal, permitir que o Estado e o município possam contratar mais agentes de saúde, toda a cadeia logística de frios para conservar essa vacinação. Então tem um grande esforço para se investir, planejar e investir desde já. E, por último, não permitir, esse é um debate que nós estamos lá no Congresso Nacional, não permitir que as empresas que venham desenvolver vacinas, que elas tenham monopólio do registro. O que é isso? Uma empresa, ela, se quiser circular a vacina aqui no Brasil, ao fazer o registro, ela tem que autorizar que qualquer outro laboratório público ou privado possa produzir ou participar da produção, fazer parceria com essa produção das vacinas que venham a ser registradas. Por que isso é importante? Porque senão você pode surgir uma empresa que registrou uma nova vacina, a gente tem pelo menos 20 projetos de vacinas bem avançados pelo mundo afora, aqui no Brasil participa de pelo menos 6 projetos avançados, a empresa pode registrar a vacina e aí vem os Estados Unidos comprar todo o estoque da empresa, a humanidade fica sem essa vacina. Isso não pode ser permitido. Se registrou a vacina aqui no Brasil, precisa permitir que laboratórios públicos e laboratórios privados participem da produção, da circulação, para que a gente possa garantir a incorporação do Sistema Único de Saúde. Eu sou um dos autores do projeto de lei 1462, ele é assinado por parlamentares de todos os partidos, é exatamente nesse sentido. Se o governo não fizer, porque o governo pode fazer isso, um decreto do presidente pode garantir o fim do monopólio do registro pela empresa que desenvolver a vacina. Mas se ele não fizer, o Congresso Nacional pode decretar. Ministro e deputado, eu gostaria de saber, senhor, como é que é possível usar essa tecnologia que se ganhou no SUS durante a pandemia para o resto do período pós-pandemia. Eu vou lhe dar um exemplo. No mês antes da pandemia, nós cobríamos aqui
um hospital atendendo um paciente no chão, tentando reanimar, porque não tinha maca. Mas nesse mesmo hospital e os outros hospitais foram exemplares no atendimento aos pacientes da Covid. Então, como levar essa herança para o dia a dia depois da pandemia? Efraim, isso é fundamental. Para isso que nós estamos brigando, para que não retirem os recursos do Ministério da Saúde para o ano que vem. Porque uma das questões fundamentais é que vários leitos que foram abertos, serviços que foram abertos, como você falou, profissionais que foram ser contratados, a gente precisa que esses profissionais continuem no SUS, primeiro para continuar enfrentando a pandemia, porque a pandemia não acabou. Nós estamos vendo o retorno de crescimento de casos na Europa, isso pode acontecer no Brasil nos próximos períodos. Segundo, porque vários problemas de saúde, como você bem citou, foram represados ao longo desse ano. Então tem muita gente que estava esperando 6 meses, 7 meses para fazer uma cirurgia, a cirurgia foi adiada, vai demorar mais 1 ano, 1 ano e meio. Tem muita gente que estava esperando para fazer exames, foram adiados os exames, diagnóstico de câncer adiado, isso é uma pressão muito forte sobre o Sistema Único de Saúde. Um outro ponto, vai aumentar, já está aumentando, os problemas de saúde mental no nosso país. Toda vez que você perde renda, tem desemprego, a situação do distanciamento físico, a gente não pôde estar próximo dos parentes, não pôde nem velar alguns parentes, isso impacta na saúde mental. Isso vai aumentar, essa pressão bem maior para o Sistema Único de Saúde. Por isso que é muito importante, como você falou, eu defendo que todos os serviços que foram abertos, que eles continuem. Às vezes, não precisa, foi aberto um hospital de campanha com os equipamentos, vai fechar naquele ponto, mas que os equipamentos reforcem hospitais do SUS, serviços do SUS permanentes que já existam, e para isso precisa de recursos. Por isso que não podem ser retirados os 35 bilhões de reais do Ministério da Saúde, como o Bolsonaro está querendo retirar com a proposta orçamentária que ele apresentou. Incluindo as UTIs, né? Há uma luta hoje para a manutenção dessas unidades de terapia nos locais onde elas foram implantadas, né, durante a pandemia, deputado. Muito importante, Cíntia. Eu quero passar um dado para vocês. Uhum. Quando começou a pandemia da Covid-19, né, em janeiro, fevereiro, nós fomos lá no Ministério da Saúde discutir com o ministro que estava lá, com a equipe, que não se sabia ainda qual que ia ser o impacto da Covid-19, não só no Brasil, nas Américas, né? Ela estava muito concentrada na China ainda, não tinha acontecido toda aquela situação da Itália, né, que chocou a todos, depois da Espanha. Nós fomos discutir exatamente isso com o Ministério da Saúde, que a situação da pandemia também tinha que ser, naquele momento, uma oportunidade para fortalecer o SUS. E eu levei para o Ministério um número, gente, que é o seguinte: quando começou lá, janeiro e fevereiro, 62% dos leitos de UTI no SUS que nós tínhamos no Brasil naquele momento foram abertos entre 2009 e 2015. Tem a ver com a minha gestão, eu fui de 2011 a 2014, mas tem a ver sobretudo com o esforço que o Brasil fez para abrir leitos de UTI pediátricos, leitos de UTI de gestantes e leitos de UTI geral, a partir da pandemia H1N1, a gripe suína. Aí mesmo no Piauí tem vários leitos de UTI neonatal ou leitos de UTI de gestantes que foram abertos a partir daquela época. Necessidade, né, numa pandemia, você fortalecer serviços e mantê-los. Depois de 2016 parou esse ritmo de abertura, 2016, 2017, 2018, praticamente congelou esse ritmo de abertura de leitos de UTI. Então, é muito importante, você falou, que a gente não permita que tudo aquilo que foi aberto nesse momento se feche de uma hora para outra. Para isso, é muito importante que se mantenham os recursos do Ministério da Saúde para que esses recursos cheguem no Estado, no município, que são exatamente os entes que abrem os leitos de UTI, contratos profissionais e que mantêm os hospitais. Certo, deputado, muito obrigada. Então, só corrigindo, o deputado está em São Paulo. Obrigada por nos atender hoje pela manhã e nos informar também. Vamos torcer para que esse decreto de ontem tenha sido só um momento que não vai se repetir, né? Eu que agradeço, Cíntia, um grande abraço a todos que nos acompanham. Vamos ficar de olho, porque às vezes revogou o decreto, mas vai continuar os estudos, né? Então tem que ficar de olho para não permitir
que essa venda das unidades básicas de saúde, das equipes de saúde da família, dos serviços que têm um papel fundamental para a vacinação, por exemplo, aconteça no Brasil.